Oi, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive Intelligence Brief, onde a gente traz o melhor do que aprendemos na semana e as coisas mais importantes que descobrimos durante a noite. E hoje não é diferente. É domingo. Normalmente fazemos isso no sábado, mas eu estive viajando bastante, então essa vai ser uma edição um pouco mais longa. Mas vamos direto ao ponto. Não só com o que aconteceu durante a noite, mas também com o que acabou de acontecer hoje. Mais cedo, o presidente Trump participou do programa Meet the Press e falou sobre as condições dele para encerrar a guerra com o Irã. E ele disse algo que, na minha opinião, foi tão importante quanto qualquer coisa que já tenha dito antes. Não era nada novo. Ele vem repetindo várias das mesmas ideias, mas teve uma fala que, para mim, mostra bem por que estamos nessa situação. Porque essa guerra ainda não conseguiu ser encerrada por ele. E até que ponto dá para ter esperança de que ele vai tomar boas decisões no futuro? Barack Hussein Obama assinou o acordo nuclear, o JCPOA. Foi um acordo horrível. Horrível mesmo. Escuta, foi um acordo terrível. Era um caminho para eles conseguirem uma arma nuclear. Eles estavam muito perto de ter uma arma nuclear. Eu encerrei o acordo. Aí, uns 9, 10 meses atrás, eu mandei os bombardeiros B-2 e eles destruíram completamente o local. Acabaram com tudo. E eu resolvi a situação. A gente tinha uma escolha, deixar eles terem uma arma nuclear ou agir e garantir dias melhores. Mas eles teriam... Você sabe, é uma questão de julgamento. Eles teriam usado uma arma nuclear. E sabe de uma coisa? Quando as pessoas ouvem toda essa história, quando ouvem eu dizer que o Irã vai ter uma arma nuclear e que eles são loucos, elas dizem, você está fazendo a coisa certa. Eu não acho que seja uma... Quer dizer, vocês fazem pesquisas, mas todas são falsas mesmo, especialmente as de vocês. Mas vocês fazem pesquisas. Eu acabei de vencer uma grande eleição. E o motivo de eu ter vencido é que as pessoas têm confiança e têm bom senso. Uau! Você tem um bom senso de julgamento. Quer dizer, vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas, uma por uma. Barack Hussein Obama. Ele adora usar esse nome completo porque gosta de se conectar de qualquer forma possível com qualquer coisa que tenha relação com o Islã. É uma das táticas comuns dele. Nunca perde uma oportunidade dessas. Mas ele diz o seguinte, olha, sem mim, teria havido uma arma nuclear. Ele disse que o acordo colocou o Irã no caminho para ter uma arma nuclear. E isso, eu já disse antes, mas é importante reforçar aqui, especialmente no contexto de ele afirmar: confie no meu julgamento, porque é por causa dele que as pessoas votaram em mim. Aquele acordo foi, sem dúvida, e de forma totalmente factual, o maior obstáculo que o Irã já teve, em mais de 40 anos, para conseguir uma arma nuclear. E se o acordo tivesse continuado em vigor, se a gente não tivesse interrompido, se ele não tivesse se retirado, quase certamente teria seguido adiante. Porque o Irã teria todos os motivos para continuar cumprindo os termos daquele acordo. E esses termos eram bem duros para o lado iraniano, justamente para impedir que eles tivessem uma arma nuclear. Além disso, o acordo nos dava presença direta lá dentro, para garantir que isso não acontecesse, e mecanismos para corrigir qualquer violação. O que, aliás, aconteceu nos primeiros, 3 anos em que o acordo esteve em vigor. E também criava uma coalizão de outros países que poderiam tanto beneficiar quanto prejudicar o Irã, caso eles violassem o acordo e não corrigissem. Tudo estava estruturado para garantir que nunca houvesse uma arma nuclear. Mas é preciso entender o seguinte: há pessoas, especialmente nos Estados Unidos e em Israel, que nunca quiseram que o Irã cumprisse os termos e continuasse existindo como país. Elas queriam destruí-lo. Então, o que tiveram que fazer foi fingir que não iam cumprir o acordo. E agora o que vemos é uma completa reescrita da história. Eu já usei essa analogia antes, mas é como se eu pegasse isto aqui e dissesse, com toda a convicção, isto é uma taça de vinho. Você olha através do vidro transparente, vê a cor, parece ótimo, muito bonito. Mas na verdade você está olhando e está vazio. Não tem nada dentro. Isso claramente não é uma taça de vinho, mas eu insisto. Não, é sim. Confie no meu julgamento. Acredite em mim.
isto é uma taça de vinho. E para aceitar isso, você teria que se cegar completamente diante do que está vendo. Bem, isso continuou. Aí ele também disse, olha, eu não tive escolha. Em 2025, a gente teve que entrar para destruir. Caso contrário, eles teriam uma arma nuclear e teriam usado. Ele segue com essa lógica, com essa linha de raciocínio, tudo ficção. Durante todos os anos até, eu diria, os 46 anos até 2025, eles nunca tiveram uma arma nuclear. E desde 2003, nem sequer tinha um programa de pesquisa para isso. E ainda havia uma fátua proibindo esse tipo de arma. Então, de todas as formas possíveis, eles comunicaram de maneira aberta e repetida que não tinham intenção de criar uma arma nuclear. E tudo bem, não confie neles, não acredite em nada do que dizem. Mas acredite na inteligência dos Estados Unidos, até na inteligência israelense, na ocidental, em outras fontes. Todo mundo estava de acordo. Unificado. Unificado. Não foi consenso, foi unificado. Que eles não tinham um programa de armas nucleares e não tinham tomado a decisão de ter um quando atacamos em 2025. E de novo, neste ano, antes de atacarmos em março, a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, reforçou mais uma vez que nada tinha mudado. Eles ainda não tinham um. As instalações tinham sido bastante danificadas, talvez não destruídas por completo, mas com certeza, a parte de cima estava coberta por muito entulho, sem dúvida nenhuma. E eles ainda não tinham decidido seguir por esse caminho. Então não havia justificativa alguma para atacar. Mas veja, ele continua repetindo várias vezes que sim, eles teriam uma arma nuclear e que teriam usado. Tudo isso é contrafactual. Esse é o cara que tomou a decisão de entrar em guerra quando não precisava, lá em 2025. E agora, de novo, dessa vez em 2026. Desde que ele começou qual é a chance real de você ainda ter esperança de que o julgamento dele vai levar a um fim para esse conflito? Não há nenhuma evidência, nenhuma esperança racional de que ele vai encontrar uma boa saída. E já houve várias. Eu venho falando sobre isso. Tem a opção de simplesmente recuar. Tem a de chegar a algum tipo de acordo possível entre as partes. Dá para apresentar de várias formas. Já existiram saídas. Mas como você vai ver, houve pressões adicionais para ele ir na direção contrária. Ontem, um assessor militar do líder supremo deu uma entrevista à CNN e foi perguntado sobre o que seria necessário para chegar ao fim disso. E mais uma vez, ele destacou que há algumas coisas que os Estados Unidos poderiam fazer. O Sr. Trump precisa tomar decisões de forma independente de Israel. Ele deve reconhecer o que é direito do povo iraniano, acabar com o bloqueio e liberar nossos ativos congelados. Isso pode abrir um novo horizonte para o futuro do Irã e dos Estados Unidos. Por isso, Trump precisa deixar de lado seus interesses pessoais e pensar nos interesses do povo americano. Se ele tiver coragem, muitos problemas poderão ser resolvidos no futuro. Certo, então existem 3 questões realmente centrais. Há várias outras, mas essas 3 são absolutamente essenciais para acabar com essa guerra. Ele mencionou 2 delas ali. A primeira é que o bloqueio dos Estados Unidos precisa ser suspenso. E a segunda é que os ativos iranianos congelados têm que ser liberados. Eles estão pedindo o valor total, 24 bilhões de dólares. O presidente Trump tem se posicionado contra boa parte disso, mas ele mesmo disse, se essas 2 coisas forem feitas, dá para começar a trabalhar em algo. Porque o que eles exigem agora, por causa das mentiras que contamos durante as negociações diplomáticas em 2025 e de novo em 2026, quando dissemos que buscávamos uma solução diplomática e no meio disso bombardeamos eles, é que agora não existe mais confiança. Não é pouca confiança. É nenhuma. Então eles disseram, ainda estamos dispostos a ter diplomacia. Isso é muito importante destacar, porque mostra que eles têm motivação para resolver isso. Eles não querem simplesmente arrastar essa situação para sempre, como alguns estão dizendo.
Eles adorariam encerrar isso rapidamente. Mas estão deixando claro que, desta vez, vai ser preciso acertar algumas coisas logo de início. Eles dizem sim, a gente pode até conversar sobre a questão nuclear em si, o que é fácil para eles, porque sempre afirmaram que não estão buscando uma arma nuclear. Então, para eles, isso é algo simples de oferecer e podem conseguir muito com isso. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte: primeiro, antes mesmo de falar sobre a questão nuclear, que segundo eles vai ficar para a segunda fase, a fase 1 seria a liberação imediata das sanções sobre o sistema de energia deles. Ele não mencionou isso, mas outros oficiais já disseram. O segundo ponto é a liberação daquele dinheiro. Eles precisam ter acesso ao próprio dinheiro antes de qualquer coisa. E o bloqueio precisa ser suspenso. Então, depois que essas ações forem tomadas, o que eles chamam de medidas para construir confiança, aí sim podem passar para a questão nuclear. E isso, de novo, é algo que o presidente Trump poderia transformar numa narrativa de vitória. Seria frágil, mas veja, ele é muito bom em criar coisas do nada. Então ele consegue sim pegar algo que é parcialmente verdade e transformar isso em algo que pelo menos os apoiadores dele vão acreditar. É isso que ele poderia fazer. Mas, para ser sincero, é difícil até imaginar ele realmente fazendo isso, porque o julgamento dele está muito comprometido. Agora, eu disse que havia duas questões. Uma delas é o assunto do Líbano. E, na verdade, segundo o professor Morandi, que já participou aqui do programa, e também outros representantes iranianos, eles dizem que essa é a questão número 1, o Líbano. Eles afirmam que um cessar-fogo que ponha fim a essa guerra não é só entre os Estados Unidos e o Irã, mas envolve algo maior, o Irã e o Hezbollah no Líbano. So there was an interview with the president of Lebanon. As you may have recalled, that there's been a lot of negotiations between Israel and the government of Lebanon, which is distinct from Hezbollah. They're a quasi-part of the Lebanese government at the parliamentary level, but it's also kind of an independent. Querendo manter uma boa imagem diante da comunidade internacional, está tentando chegar a um acordo negociado. Eles estão negociando com o lado que nem está na briga. Não estão negociando com o Hezbollah, estão negociando com o Líbano. Porque, para a maioria dos americanos, eles não entendem a diferença entre um e outro, e é nisso que estão apostando. Aí, colocaram o presidente na frente das câmeras e disseram: olha, estamos tentando trabalhar com esse cara. Então o presidente foi à televisão e tentou explicar o quanto ele está empenhado em ver essa guerra chegar ao fim. E começou a falar daqueles iranianos, dizendo algo como: eles só precisam fazer umas coisinhas aqui e a gente pode resolver isso. Não é o seu país. É o nosso país. É a nossa obrigação. Não é seu papel interferir no nosso país. Eu rejeito totalmente essa declaração, porque o nosso povo está sendo morto, nossas casas estão sendo destruídas. Eles estão usando o Líbano como moeda de troca nas negociações com os Estados Unidos. Isso é inaceitável. E aqui também o Hezbollah precisa entender isso. O Hezbollah precisa entender que não existe outro caminho a não ser sentar e conversar. Não há outra forma de resolver esse problema e salvar o que restou, a não ser por meio da negociação e da diplomacia. Então ele está dizendo algo como: olha para Irã, a gente não é uma moeda de troca para vocês. Não dá para dizer que essa guerra vai acabar só quando aquela outra guerra terminar. Vocês vão ter que sentar à mesa para negociar. Isso é meio estranho, mesmo à primeira vista, porque o Irã está vindo para a mesa e o Irã está tentando acabar com a guerra no seu país. Agora, até certo ponto, eu entendo. Ele é o presidente do país, e mesmo com esse tipo de estado paralelo que existe há décadas, e com esse problema com o Hezbollah, dá para entender que ele queira ver o fim da guerra.
Eu entendo perfeitamente isso. I can understand him wanting to have the war over. I can totally get that. But Iranian Foreign Minister Abbas Mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, postou isso ontem no X, dizendo algo como: curiosamente, com base nos comentários do Sr. Aoun, alguém poderia pensar que é o Irã que ocupou 1/5 do Líbano, deslocou 1/4 dos libaneses e está bombardeando o país dele todos os dias. Se o Líbano fosse uma moeda de troca para o Irã, já teríamos feito um acordo há muito tempo. Salve o Líbano do seu verdadeiro inimigo, senhor presidente. Que, claro, ele não especifica ali, mas todo mundo sabe que é Israel, o país que invadiu o Líbano. Foi o Irã? Não, foi Israel, as forças de defesa de Israel. Quem é que está bombardeando com frequência? Quem é que apagou vilas inteiras do mapa com munição pesada, literalmente arrasando tudo até o chão? literally raised it to the ground. It's Israel. And so yet here is the É Israel. E aí a gente vê o presidente de um país que foi devastado por um inimigo estrangeiro, culpando outro inimigo estrangeiro. Isso não vai ajudar em nada, porque ele está envolvido nisso. Pode acreditar, tem muita gente no país dele que vai perceber isso. O país dele, ele está defendendo o país que está bombardeando o próprio povo, destruindo as vilas e atacando quem na verdade está tentando ajudar outros libaneses. São do Hezbollah, sim, mas ainda assim são libaneses. Você pode não gostar deles politicamente, mas são o seu povo. E o Irã está tentando defendê-los e acabar com essa guerra. E eles realmente têm alguma influência que ele está tentando colocar em prática. O governo do Líbano praticamente não tem nenhuma influência sobre Israel. Eles não vão conseguir pôr fim a isso. Podem concordar com tudo. Israel pode chegar com um documento escrito em Tel Aviv, entregar uma caneta e dizer aqui assina, e ele vai dizer tá bom. Mas isso não vai significar nada. Ele pode até colocar o nome dele ali, que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não tem poder de barganha, não tem influência sobre Israel nem sobre o Hezbollah. Então a gente pode dizer isso abertamente, mas é importante entender o que está acontecendo aqui. Isso é uma campanha de relações públicas de Israel voltada para o público americano. É para esse público que isso foi feito, para parecer, de novo, que é coisa de partido aqui. Tudo que o Irã precisa fazer para trazer paz é simplesmente obedecer. Dá para imaginar até onde isso vai chegar, né? Não vai ser um tema muito popular. Bom, vamos seguir para outras coisas que aconteceram essa semana. Também teve uma carta enviada pelo Zelensky ao presidente Putin. E se você olhar só as manchetes da mídia ocidental, parecia que o Zelensky estava dizendo algo tipo: "Ei, que tal a gente se encontrar e conversar? Eu e você, cara a cara, e acabar com essa guerra. Que tal, Vlad? Topa fazer isso?" Foi mais ou menos assim que a imprensa ocidental apresentou. Mas a realidade foi bem diferente, para dizer o mínimo. Porque, se você realmente ler o conteúdo dessa carta, e eu aposto que quase ninguém nos Estados Unidos fez isso, e arrisco dizer que muitos dos jornalistas que escreveram sobre o assunto provavelmente também não se deram ao trabalho de ler tudo, vai ver que é basicamente um texto enorme, cheio de insultos e declarações condescendentes do Zelensky. E aí, mais pro final, a essência da coisa era mais ou menos assim: olha, Rússia, se você se submeter a mim e fizer o que eu digo, acho que a gente pode chegar a algum acordo. Que tal a gente se reunir então? Claro que ele diz isso com o objetivo de reforçar, mais uma vez, na mídia ocidental e na opinião pública do Ocidente, a ideia de que os ucranianos, os europeus e, por extensão, os americanos, são os parceiros razoáveis nessa história. São aqueles malditos russos que não são. Olha, a gente está tentando, e eu sei disso com certeza porque vi manchetes sobre isso no fim da semana, dizendo que o Putin se recusa a negociar, que ele se recusa a conversar. Mas quando você olha o que realmente foi dito, isso, claro, apaga e invalida todo o resto que aconteceu depois. Voltando para 2021, como eu escrevi no X, talvez você tenha visto essa semana, a Rússia nunca saiu da mesa de negociações. Eles tentaram negociar um fim para isso, evitar que acontecesse desde o começo, até dezembro de 2021. Depois de novo em abril de 2022.
e várias outras vezes entre esses períodos até junho de 2024. E nessa fase atual, eles sempre estiveram dispostos a conversar. Lembra do acordo de Anchorage, quando Trump acabou de assumir? Eles estavam conversando, tentando encontrar uma saída para isso. Eles tiveram negociações diretas acho que foi em Istambul, se não me engano, onde houve conversas diretas com a Ucrânia. Eles estiveram na mesa de negociação o tempo todo, mas as condições deles sempre foram bem difíceis. E o que eu já tinha destacado antes é que os termos que estavam disponíveis em dezembro de 2021 é uma fantasia achar que conseguiríamos algo tão bom de novo. Mesmo em abril de 2022, os termos ainda eram bem razoáveis, porque eu acredito que, se tudo tivesse sido aceito, os russos teriam retirado todas as tropas se tivéssemos fechado o acordo naquela época. Agora, claro, cada vez que o tempo passa. E aí, quando chegamos em junho de 2024, a situação é outra. Agora é basicamente tudo bem. Vocês perderam 4 regiões. Então, abram mão delas e podemos encerrar essa guerra. Então, chegamos ao ponto em que sim, agora vai incluir todos esses, e ainda tem alguns outros que estão nas regiões de Sumy e Kharkiv. Vamos ver se algum dia eles devolvem esses. Mas agora, as condições deles continuam ficando mais rígidas. E claro, à medida que a Ucrânia intensifica suas ações com a ajuda da OTAN, incluindo o uso do espaço aéreo da aliança, ataques com drones e mísseis de longo alcance, atingindo cada vez mais alvos dentro da Rússia, a raiva do lado russo está crescendo. Já do lado ocidental, muita gente pode olhar para isso e pensar, tudo bem, é isso mesmo, os russos é que têm que sentir um pouco disso. Finalmente eles sentem um pouco da dor que vem enfrentando até agora. E se isso pudesse, de alguma forma, levar a uma solução para esse conflito, então até haveria uma justificativa para fazer isso. Na verdade, eu defendo que era isso que a Ucrânia deveria ter feito, nos primeiros 3 ou 4 meses da guerra, porque naquela época fazia todo sentido. Se a ideia era chegar a um acordo negociado, você quer aumentar um pouco a pressão e dizer, olha, a gente pode aliviar essa dor, desde que haja algum tipo de acordo. E naquela época havia muito com o que trabalhar. Mas fazer isso agora, quando não há mais, e depois de já ter passado por, e só Deus sabe qual é o número real, tantas baixas ucranianas. Os números estão completamente fora de controle, mas são enormes. O custo humano, o custo físico, a perda de território, milhões de pessoas deixaram o país e provavelmente nunca mais vão voltar. A economia praticamente não existe. Não é 100%, mas depende em grande parte do dinheiro vindo da União Europeia. Eles não conseguiriam nem de longe funcionar como um Estado, muito menos ter qualquer tipo de prosperidade, sem esse fluxo constante de dinheiro, como se fosse um soro interminável. Então, não há esperança de vencer essa guerra. Vocês não têm os recursos. O Ocidente, de forma total e completa, também não tem os recursos para usar isso como uma guerra por procuração. No momento em que você fala em colocar forças armadas reais da OTAN, aí já vira uma guerra entre a OTAN e a Rússia. E isso quase certamente levaria ao uso de armas nucleares. Ou seja, você também perderia essa guerra. Então não existe um caminho viável ou racional para fazer isso. Em vez disso, a gente está entrando num tipo de encenação. O Zelensky está fazendo esse apelo, gravando todos esses vídeos para parecer que ele é o lado razoável e que a Rússia é que não é. Só que tem uma coisa. Isso provavelmente vai funcionar no curto prazo, porque deve fazer as pessoas no Ocidente acharem que ele é o razoável e que o Putin é o vilão. Mas elas já achavam isso antes, então eu nem sei o que ele realmente ganha com isso. Agora, deixa eu te mostrar qual foi a resposta do Putin há poucos dias. Então essa carta que você mencionou, de fato é grosseira. Sobre o que exatamente é essa carta? É uma forma de criar um clima para um encontro pessoal?
Ou será que ela foi feita justamente para garantir que nenhum encontro pessoal aconteça? Eu acho que é a segunda opção. Ele acha que é a segunda opção. E não há dúvida, se você olhar para a realidade, é isso mesmo. Ele só está tentando insultar o outro. Então a minha teoria é, e isso é só uma teoria, eu não tenho nenhuma informação privilegiada de nenhum dos lados, mas a minha teoria é que o Zelensky está tentando provocar o Putin para expandir a guerra além das fronteiras dele. A Rússia já disse que vai continuar com bombardeios ainda mais pesados em Kiev e em vários outros lugares, e já começou a fazer isso. Ainda não saiu muito do padrão até agora, mas continua sendo bem doloroso. Pelo que parece, isso pode continuar, mas por enquanto não passou dos limites. Mas você viu o Dmitry Polyansky, o embaixador da Rússia na OSCE aqui no nosso programa, e agora vários outros também, outras declarações de autoridades russas, dizendo que estão considerando seriamente atacar alvos na Europa. Porque, segundo eles, são os europeus que continuam fornecendo o espaço aéreo, a tecnologia, as plataformas físicas ou os componentes para isso e, claro, os dados de mira. Então a Rússia está dizendo, isso faz de vocês participantes diretos nesse conflito. E ele ameaçou que se isso não parar, vai atacar alvos dentro da Europa. Eu acho que o Zelensky está praticamente salivando com essa possibilidade, pensando, cara, eu preciso que você faça isso, Vladimir Putin. Se ele realmente quer que isso dê certo, que ataque a Europa. Eu acho que ele está tentando cutucar o outro, provocar e dizer agora com raiva, ataca a Europa. É isso que eu preciso. Ele quer. Ele está tentando provocar o Putin para fazer exatamente o que eles vêm dizendo que ele vai fazer, para que ele acredite no Zelensky. Aí vem o artigo 5, e toda a OTAN finalmente entra na guerra do lado dele. E então ele vai ter todo o exército apoiando. E aí ele vai tentar assustar o Vladimir Putin. Eu acho que é isso que na cabeça distorcida dele, ele imagina. Mas deixa eu trazer um pouco de realidade aqui. O Ocidente como um todo, e isso inclui os Estados Unidos, os europeus, a OTAN, todo mundo, está militarmente muito mais fraco do que quase qualquer pessoa reconhece ou admite no próprio Ocidente. Muitos líderes militares sabem disso, mas o público em geral não faz ideia. Nós não conseguiríamos enfrentar a Rússia de igual para igual. Eles vêm se preparando para isso há anos. Já estavam prontos para a possibilidade de um confronto com a OTAN. Eles entenderam que as guerras são vencidas ou perdidas, principalmente não por causa de estratégia, tática ou genialidade de comando, mas por causa da logística, quem consegue sustentar a luta por mais tempo. Claro, se o conflito se tornar nuclear, nada disso vai importar. E não vai importar para mais ninguém também. Aí todos nós saímos perdendo. Mas se o conflito continuar no nível convencional, a Rússia tem capacidade industrial para sustentar combates em grande escala por muito tempo. Eles agora têm estoques de todos os sistemas principais, especialmente os de mísseis, tanto defensivos quanto ofensivos, e também de drones nos níveis estratégico, tático e operacional em todas as categorias, com grandes reservas. Porque se você tem prestado atenção, deve ter notado que eles aumentaram bastante a capacidade industrial, principalmente na produção dos drones de longo alcance Geran, que eles mencionaram, e agora os Geran 2 e Geran 3, acho que até alguns com motor a jato. Eles têm produzido muito mais desses drones do que usam no dia a dia, muito mais. Estão acumulando tudo isso. O que a gente tem feito? A gente vem reduzindo nossos estoques. Continuamos mandando equipamentos para a Ucrânia. Os Estados Unidos acabaram de aprovar mais um projeto de lei essa semana, mais 8 bilhões de dólares em apoio à Ucrânia. Ao mesmo tempo, estamos dando um grande apoio a Israel. Ao mesmo tempo, estamos gastando nossos próprios recursos na guerra com o Irã. E ao mesmo tempo, estamos enviando muita coisa para Taiwan também. Continuamos esgotando nossos recursos e nossos estoques estão diminuindo. Os russos prestaram atenção na guerra com o Irã porque perceberam o que o Irã fez.
Eles entenderam que por 2 décadas antes dessa guerra começar, já sabiam o que os Estados Unidos e Israel eram capazes de fazer. Então começaram a construir esses bunkers subterrâneos, essas cidades de mísseis sob montanhas de granito e tudo mais. E a gente viu o quanto isso tem sido eficaz. Então, de qualquer forma, isso acabou limitando os Estados Unidos. Porque por mais bombas que a gente jogue, elas só batem na encosta da montanha e não causam nenhum dano real às instalações que ficam bem embaixo. A OTAN não aprendeu essa lição. A gente é arrogante demais. Achamos que não precisamos enterrar nada. Somos a OTAN. Todo mundo tem medo da gente. A gente não tem medo de ninguém. Ninguém vai nos atacar. Por isso, todas as nossas instalações ficam na superfície. Agora, a Rússia tem estoques e uma capacidade industrial de defesa que permitem sustentar ainda mais, por muito mais tempo, e ainda pode aumentar essa produção. Eles poderiam simplesmente começar a atacar todas essas instalações, se quisessem, em todo o continente. E em questão de semanas, poderiam reduzir quase a zero a nossa capacidade de fazer guerra. Enquanto isso, a Rússia tem defesa aérea. E dá para ver que quando a Ucrânia tenta usar drones de longo alcance, mísseis de longo alcance e tudo mais, alguns conseguem passar, mas a maioria é derrubada. Quando acontecer o contrário, quase tudo vai passar e quase nada vai ser interceptado. E dá para perceber que não seriam necessárias muitas semanas disso para que a gente perdesse até a capacidade de travar uma guerra. Então, seja qual for o tamanho dos nossos estoques, quando acabarem, não sobra nada. É preciso entender o quão vulneráveis nós somos. Espero que nossos líderes militares realmente entendam isso, porque parece que os russos entendem. Então, quando Volodymyr Zelensky vem aqui tentando provocar a Rússia a começar algo que a gente não tem como sobreviver, ele precisa ser deixado de lado hoje mesmo. Esse homem está tentando gerar uma guerra em nome dele contra a Rússia. Uma guerra que não dá para vencer. A gente não vai ganhar isso de jeito nenhum. E entenda o seguinte, mesmo que por algum milagre você começasse a ter algum progresso de forma convencional, armas nucleares, a gente sabe que a Rússia deixou isso claro desde o começo. Eles nunca, em nenhuma circunstância, vão aceitar perder território russo ou permitir a entrada de uma força da OTAN em território russo, especialmente isso. Eles toleraram um pouco em Kursk porque perceberam que quando aquilo aconteceu, eles já estavam com o destino selado. Eles sabiam que, primeiro, não podiam ir a lugar nenhum. Não tinham estrutura para isso e sabiam que era só uma questão de tempo até conseguirem eliminar aquilo. E foi exatamente o que fizeram. Agora, quando você coloca uma força da OTAN entrando, onde eles talvez consigam realmente ir para algum lugar, aí é um jogo completamente diferente. E vai envolver armas nucleares. Se você acha que a França consideraria uma invasão russa sem usar armas nucleares, dá para imaginar o quão improvável seria a Rússia fazer o contrário. Eles usariam, assim como a França usaria, assim como o Reino Unido usaria, assim como os Estados Unidos usariam. É por isso que temos armas nucleares, como forma de dissuasão. A gente não vai ficar parado vendo um exército estrangeiro invadir, entrar e destruir o nosso país com armas nucleares sem reagir. E a Rússia também não faria isso. Então, mesmo que o Zelensky conseguisse o que quer, ainda assim seria uma guerra nuclear e a gente seria devastado. Ou seja, qualquer caminho, qualquer possibilidade, se o Zelensky conseguir o que quer e provocar uma guerra, todos nós estamos ferrados. Tenha isso em mente. Agora, vamos ver o que mais aconteceu essa semana. Matthew Hill, vamos voltar para a guerra com o Irã. Ele vai destacar aqui que a pressão dentro de Israel contra o cessar-fogo, ou seja, de quem não quer que essa guerra acabe, está bem alta. A ideia, no entanto, de que os políticos vão fazer o que quiserem, ignorando a realidade militar. Meu Deus, Dani, já foram escritos tantos livros sobre isso. Quantos livros tem na biblioteca sobre esse tipo de coisa, hein? Pois é. E eu acho que é isso que você vê do lado israelense.
Essa ideia de que essa é a melhor oportunidade que eles já tiveram, que esse é o propósito messiânico do Netanyahu, estabelecer Israel por 1000 anos, criando as condições, reorganizando o Oriente Médio, garantindo a dominação israelense. Eles têm um amplo apoio político para isso. Se não fizerem, é como, sabe, é parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde a pressão política sobre o Netanyahu é enorme nesse assunto. É de um jeito completamente diferente, claro, mas é o mesmo tipo de preocupação política interna. O Benny Gantz tem se manifestado contra o cessar-fogo. O Yair Lapid e o Naftali Bennett criaram um partido inteiro baseado na oposição ao cessar-fogo. Então, politicamente, por razões internas, faz muito sentido para os israelenses retomarem a guerra, mesmo que isso contradiga completamente o que o próprio exército provavelmente está dizendo a eles. E a gente já viu o exército israelense se pronunciar publicamente sobre isso. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel chegou a dizer: "Estamos à beira do colapso." Ele falou isso há meses, e mesmo assim, eles continuam. Então, eu acho que essa é a realidade do que os políticos fazem, especialmente aqueles que têm uma visão supremacista, que acreditam em um destino, que agem movidos por algum tipo de ideologia ou propósito maior, ou que simplesmente veem esse momento como a janela de oportunidade para fazer o que querem fazer. Sabe, foi muito interessante. Ele está falando ali sobre toda a pressão dentro de Israel contra qualquer tipo de cessar-fogo. Então, o presidente Trump, por mais que ele pense ou espere alguma coisa, praticamente não há chance internamente de que Israel vá cumprir isso. E dá para ver o que está acontecendo no Líbano. Mesmo agora, o ponto central é o Líbano e a guerra lá. Israel e as forças de defesa israelenses continuam avançando e, na verdade, estão pressionando ainda mais. Então não espere nenhuma ajuda de lá. E isso é interessante porque também saiu uma notícia essa semana. O Pentágono vê uma ameaça crescente de espionagem vinda de Israel. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Deixa eu mostrar o que foi. Algumas coisas. Isso vem do relatório, acho que é da notícia de ontem. Os relatórios mencionam preocupações de que Israel intensificou os esforços para espionar altos funcionários americanos, incluindo Steve Witkoff. E por que eles precisariam espionar ele? Ele fala com o Netanyahu toda vez que vai a algum lugar. Mas enfim, isso só mostra que, mesmo assim, eles são paranoicos, cara. O principal negociador do presidente Trump, Elbridge Colby, o principal responsável por políticas no Pentágono e um dos seus principais adjuntos, Michael Domino. Talvez você se lembre, o Michael Domino era um dos meus colegas no Defense Priorities e ele participou do nosso programa várias vezes antes de assumir o cargo. Foi até irônico, porque a gente já tinha conversado antes sobre algumas coisas que ele dizia a respeito de uma possível guerra, mais ou menos um ano antes de ele assumir o posto lá no Pentágono, sobre o que poderia acontecer. Bem perspicaz, se posso dizer assim. Mas, curiosamente, ele continua sendo um patriota convicto do América em primeiro lugar. E acho que isso acaba colocando ele na mira. Bom para ele. E tomara que isso não vá adiante. Seguindo em frente, outro relatório feito pela Agência de Inteligência de Defesa e por outros escritórios de inteligência militar, focado em eventos de alguns anos atrás, dizia que o nível de ameaça de contra-inteligência representado por Israel tinha sido elevado nas últimas semanas para o nível máximo, de alto para crítico. E aí eu fico pensando, poxa pessoal, o que é isso? Já era alto? A gente reconhece que existe uma ameaça de espionagem por parte de Israel e mesmo assim continuamos fazendo o que eles querem e lutando as guerras deles? Quer dizer, o que diabos é isso, cara? Por que a gente iria querer fazer uma coisa dessas? O que a gente vai fazer agora? Mesmo quando eles têm o presidente Trump no bolso, mesmo quando tem o Congresso no bolso, ainda vão ao ponto de aprovar algo na Lei de Autorização de Defesa Nacional para integrar mais de perto as capacidades físicas das Forças de Defesa de Israel com o Exército dos Estados Unidos. Então, por que eles precisam fazer espionagem? Em que momento a gente vai finalmente acordar?
como nação, e dizer que esses caras não são nossos amigos. Eles estão literalmente tentando tomar conta de tudo no nosso país. O exército, a administração e o Congresso. Até quando a gente vai continuar sendo passivo nisso e ainda ficar bajulando eles? Olha, tem muita coisa boa sobre Israel. Muita coisa boa sobre o povo judeu. Bastante mesmo. Mas eu não vou entregar o controle do nosso país para nenhum outro país nesse planeta. Nem para os nossos bons amigos do Reino Unido, nem para os alemães, nem para os japoneses, não. De jeito nenhum. A gente não faria isso com nenhum deles. Então por que faríamos com esse país aqui, que continua nos puxando para guerras que nunca deveríamos ter travado? Isso é um assunto sério. E com sorte, isso vai começar a abrir os olhos de algumas pessoas para enxergar que no nível de governo, essas pessoas não são nossas amigas. Eu sei que tem o Mark Levin, o Jack Keane e vários outros que vivem defendendo esses caras o tempo todo. Mas olha, em algum momento, a gente precisa se importar com os Estados Unidos. E se você não quer fazer parte do MAGA, do América em primeiro lugar e tudo isso, tudo bem, seja apenas um americano comum. As nossas prioridades e interesses têm que ser o nosso país em primeiro lugar. Depois disso, a gente ajuda e coopera com quem for possível, desde que haja benefício mútuo. Mas quando passam do limite e entram em espionagem contra o nosso país e contra as nossas principais autoridades, aí eu traço a linha. A última coisa que eu quero te mostrar aqui, ainda nesse mesmo tema, vem do lado iraniano dessa história. O Patrick Henningsen esteve no programa na semana passada e falou sobre qual é a estratégia do Irã. O que o Irã fez foi ampliar o alcance da sua atuação. Dá para dizer que o país está expandindo o que a gente pode chamar de zona de preocupação, que está ligada a um acordo mais amplo. É bem parecido com o que o Irã fez ao envolver os países do Golfo nesse conflito, já que eles abrigam bases dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a mídia americana, eles simplesmente não querem incluir os estados do Golfo como co-beligerantes, mesmo hospedando instalações militares dos Estados Unidos. No Ocidente, há um grande interesse em separar essas questões, em compartimentalizar tudo. O Irã, de forma muito inteligente, está tentando tratar isso de maneira mais ampla, mais integrada, e isso vai funcionar. Eu digo isso porque já funcionou com o Golfo. Mudou o comportamento dos países do Golfo, e se o Irã mantiver a sua posição, vai funcionar aqui também. Com o tempo, pode demorar um pouco, a comunidade internacional, os europeus e outros atores ocidentais vão começar a ver Israel como o principal obstáculo para qualquer tentativa de reduzir as tensões ou chegar a um acordo negociado. Bom, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Quer dizer, eu espero que isso aconteça nos Estados Unidos, mas deveria acontecer em outros lugares também. Mas dá para ver que o Irã fez um plano bem grande, bem lógico e racional aqui. A ideia deles foi o seguinte: ok, o que a gente não vai fazer é deixar todos esses regimes árabes do Golfo ficarem parados para sempre, sendo protegidos enquanto apoiam uma guerra contra nós, tentando limitar tudo só a Israel e aos Estados Unidos. Eles disseram não, vocês estão participando disso com essas bases militares, então são tanto alvo quanto qualquer outro. E aí começaram a ampliar a pressão e a dor. Então a ideia deles é a seguinte: especialmente com o controle do Estreito de Hormuz, eles estão dizendo, olha, essa dor vai se espalhar pelo resto do mundo também. E aliás, nos últimos dias, eles disseram que se voltarmos a bombardear, não vão atingir apenas os árabes do Golfo, como eu já comentei aqui, mas vão também, e disseram isso abertamente, expandir para o Mar Vermelho e avançar até Bab al-Mandab, aquele outro ponto de estrangulamento lá embaixo. O outro estreito. A gente poderia ter mais 3 ou 4 milhões de barris por dia sendo bloqueados no fornecimento global, além do que já está acontecendo aqui, além de todo esse prejuízo. Então isso poderia literalmente ser catastrófico para a economia global se a gente voltasse atrás. E é por isso que eles estão contando com essa pressão,
para pressionar não só outros governos árabes, mas também governos de todo o mundo, para dizer, ei, tirem essa guerra absurda da mesa. E isso faz muito sentido. É lógico que eles façam isso, porque é verdade. Tudo isso aconteceu. Se a gente voltar lá para o começo dessa conversa, o presidente Trump está tentando convencer as pessoas a confiarem no julgamento dele. Mas o julgamento dele levou a gente para uma guerra em 2025, que foi ilegal, não autorizada e baseada numa mentira. Foi uma fraude. Não existia nenhum programa de armas. Vocês não nos salvaram de nenhuma ameaça iminente de armas nucleares. Tudo aquilo foi completamente inventado, uma ficção total, fabricada do nada. Depois, vocês voltaram a usar o mesmo argumento falso de antes, até repetindo aquelas declarações anteriores sobre o país ser obliterado. E agora fizeram de novo. Repetiram a mesma história. E acho que vi o secretário Wright, aquele responsável pela área de energia, aqui há alguns dias. Ele disse de novo, sim, havia uma ameaça iminente de armas nucleares em questão de semanas. O que é fisicamente impossível. Já expliquei várias vezes porque isso não fazia sentido. E mesmo assim, as mentiras continuam, fluindo naturalmente como água descendo uma ladeira. É algo que parece vir naturalmente para essas pessoas. Em quem você quer confiar o seu julgamento aqui? No julgamento das pessoas que nos levaram à guerra. Agora, 13 americanos estão mortos, 400 ficaram feridos, 20 bases foram devastadas, a economia global está travada e as reservas estratégicas de petróleo estão caindo para níveis criticamente baixos. E em breve, se a gente não acabar com esses bloqueios, e talvez já seja tarde demais, quando as reservas se esgotarem, simplesmente não vai haver petróleo suficiente. Mesmo com a queda na demanda da China e com o uso das reservas, isso só amenizou o problema. Mas quando elas secarem, e principalmente se a China parar de reduzir o consumo ou não for além disso e o Golfo continuar bloqueado, aí sim teremos uma escassez física. Isso não dá para esconder. Não há nada que se possa fazer. Os mercados manipulando os próprios mercados não vão importar no futuro, não quando se trata de papel. O que vai importar é o que está acontecendo no momento da venda, hoje. E isso vai disparar. E tudo de negativo que a gente comentou está acontecendo. Então, de quem você quer ouvir o julgamento? Do cara que mentiu para você sobre por que entramos em guerra? Do cara que nos levou para uma guerra que não precisávamos? Ou do cara que agora está tentando achar uma solução para essa? Olha, nesse momento, a gente não tem escolha. Ele é o único que está nessa posição. Mas a gente precisa fazer nossa voz ser ouvida. É por isso que estou fazendo esse vídeo, um dos motivos para falar desse assunto, para informar as pessoas, explicar o que está acontecendo e o que está em jogo nesse precipício econômico para o qual estamos correndo, se a gente não tirar isso da mesa. A gente precisa torcer para que seja qual for o caminho, se for uma saída negociada ou simplesmente desistir, o importante é evitar voltar para a guerra. Isso precisa sair completamente da mesa. Nem pode ser considerado, porque tudo que isso faria seria piorar, e muito, tudo que eu acabei de descrever para vocês. E aí praticamente a gente teria uma depressão econômica garantida. E só Deus sabe quanto tempo isso duraria. É aí que estamos, pessoal. É isso que está em jogo. Muito obrigado. Agradeço de verdade. Espero ver vocês na segunda de manhã, bem cedo no Daniel Davis Deep Dive. Até lá. E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro ou a mexer na carteira de ações, mas tem uma forma de ajudar a gente. Se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que você gosta.